Bom dia a todos aqui. Estamos começando mais uma live nossa aqui da Academia Brasileira de Direito Sistêmico. Hoje fora do Rio de Janeiro. Hoje eu estou aqui bem na natureza. Vamos ver se a gente chama nossos queridos convidados. Vamos chamar aqui a Janice, nossa vice-presidente, para a gente iniciar. Oi, Patrícia, já está aqui. Érica também já está aqui. Bom dia para vocês. Já vou chamar você já, a doutora Patrícia Leitão já está aqui com a gente. Hoje a gente tem essa live maravilhosa com a Patrícia Leitão, membro do Ministério Público de São Paulo. Já estivemos aqui anteriormente com a Renata. Oi, Valéria. Oi, Janice. Já te mandei aí o convite, ver se você consegue visualizar. Vamos lá. Ver se você consegue entrar. Conseguiu entrar? Vamos ver de novo aí. Vamos de novo. Hoje eu estou fora do Rio, por incrível que pareça, num ambiente absolutamente agradável aqui na Serra. E vou conversar com as minhas queridas Janice, Patrícia Leitão, Patrícia do MP. Já estivemos juntas. Janice, não está conseguindo entrar? Já estivemos juntos no final da sexta-feira, né, Patrícia? Foi maravilhoso o encontro lá na OAB de Ribeirão. Bom dia, Tudo bem? tudo bem? Olha, hoje eu estou assim animadíssima que acabei de fazer um banho de cachoeira antes de entrar nessa live. Eu tô fora do Rio, mas assim, eu já morei aqui onde eu estou, né, num lugar próximo de Teresópolis. Nossa, que astral, né? Bom começar uma live assim. Vou chamar aqui a Patrícia. Patrícia, Não tá dando eco? Bom dia, Gracília. Não tá dando eco aqui? Não, né? não tá Na não. minha fala? Tá bom. Eu é que estou aqui num lugar que é muito tranquilo, mas por incrível que pareça, acabou de começar uma motosserra numa casa do lado e eu estou ouvindo a motosserra. Tomara, Não dá para ouvir, não. tomara que ela não chegue aqui agora. Cadê Patrícia? Estou te chamando agora, Patrícia. Doutora Patrícia. Eu estou no meio do mato, por incrível que pareça, a internet daqui é excelente. Recusou, Patrícia. Acho que ela não conseguiu. Tá, vamos de novo. Diz para ela sair e entrar de novo. Às vezes fica mais fácil. Vamos ver se foi agora. Olá, Rosane. Olá, Cida. Oi, Rodrigue. Tudo bem? Temos aqui um remador também. Cássia. Oi, Cássia. Tudo bem? Vamos lá, gente. Cadê a doutora Patrícia? Vamos ver de novo. Patrícia, vê se você consegue entrar agora. Vamos ver. Ela não tá nem disponível aqui, não consigo nem chamar. A doutora Patrícia participou, juntamente com a doutora Gracília, na sexta-feira, no simpósio, sexto simpósio da Comissão de Direito Sistêmico aqui da OAB de Ribeirão Preto. E é muito bom a gente estar aqui juntas de novo, né, Gracília? Olha, Para a nossa, gente continuar essa conversa. o simpósio foi maravilhoso. Eu nunca vi assim tanta coisa bacana, né? O que foi a palestra da Patrícia, do Bruno, do Yuri? Foi assim muito legal, muito legal. Patrícia, vê se você conseguiu entrar aí. Está conseguindo entrar? Não está conseguindo entrar. Será que ela está com não atualização do Instagram? Patrícia, por algum acaso, está tendo algum. Ah, entrou. Entrou? Entrou. Vamos ver. Pronto! Tudo Pronto. bem? Vocês me ouvem? Ouvi. Oi, Sim. Thaís, querida. Olha, deixa eu te falar, Patrícia. Eu queria muito retomar. Antes de mais nada, né? Vou falar um pouquinho de quem é você. Você que tá aí, ô Janice, a postos, com tudo na cabeça. Fala um pouquinho do currículo da doutora Patrícia. A doutora Patrícia é membro do Ministério Público de São Paulo, né? Colega da doutora Renata, que já esteve aqui com a gente.
Fala um pouquinho você aí do currículo, que depois a gente fala mais com a Patrícia sobre o trabalho que ela vem fazendo na MP. A Patrícia nós somos todas colegas, né, da pós-graduação lá da Helling. Ela fez a formação Constelação Familiar com ênfase no direito, depois ela continuou, ela fez a formação em Constelação Familiar também, praticante do Cosmic Power. Então, se vocês olharem para a doutora Patrícia, vocês vão ver que ela sorri o tempo todo, né? Eu estava reparando isso no simpósio, falei, olha só, é um treino, né, doutora Patrícia, que a gente aprendeu lá com a Ana Wagner, né, no curso de Cosmic Power, e também a doutora Patrícia faz um lindo trabalho junto com a doutora Renata, em oficinas, e ela vai compartilhar isso com a gente, né, em detalhes, a gente também deixar isso registrado aqui. Então, eu fico muito feliz, doutora Patrícia, de estar aqui na sua presença, né, você que tem toda essa força aí dentro do Ministério Público e desenvolve esse trabalho lindo. Então, seja bem-vinda a essa sequência de lives, ela é comemorativa, por nós estarmos completando 3 anos da Academia Brasileira de Direito Sistêmico, então é uma honra tê-la aqui nessa manhã. E fale mais, se apresente, com certeza seu vasto currículo, eu sei que você é casada, é mãe, né? Mora em São Paulo, então se apresente também, traga aí para os nossos ouvintes. Patrícia, antes de você se apresentar, eu queria só registrar a presença aqui de diversos colegas da pós da Helling, Mauro Candu, Thaís, e vários colegas também, por incrível que pareça, de uma outra área da qual eu fui pertencente durante muitos anos. Eu estou vendo formadores aqui hoje, né? E aí eu queria, com a grata surpresa e amor no coração, registrar a presença do Thiago Galo, ex-seleção brasileira, do Rodrigues aqui, e, enfim, todos curiosos também em querer saber como é que esse Ministério Público faz essa abordagem sistêmica. Com a palavra, doutora Patrícia. Bom dia, as duas queridas. Bom dia a todos aqui. Eu também estou vendo bastante gente conhecida. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria dizer o seguinte, nada de doutora, né? Aqui somos todos iguais, né? Estudantes das constelações, eternos aprendizes aqui, né? Então, enfim, eu me apresento aqui como Patrícia, né? Eu sou membro do Ministério Público do Estado de São Paulo. Abracei essa profissão com muita alegria. E, aos poucos, eu fui notando que o escolher a profissão tinha muito a ver com a minha história, né? Então, instintivamente, a gente vai percebendo a conexão que nós temos com inúmeros dos processos que passam pela nossa mão. Então, isso acontece com os advogados, isso acontece com os juízes, defensores públicos, enfim. E isso é algo que a gente vai percebendo e não sabe muito bem explicar. Então, eu e a Renata, antes da gente iniciar o estudo com as constelações, né, nós tínhamos muitos processos parecidos. Eu um tipo de processo e ela outro tipo de processo, né? Então, ela falava o seguinte, Patrícia, mas por que eu recebo só esse tipo de processo? Né? E quando nós tivemos a notícia de que nós teríamos um curso de Direito Sistêmico, a segunda turma, enfim, nós dissemos o seguinte, puxa, vamos conhecer um pouquinho. Eu tive contato com as constelações alguns anos antes, em 2012, depois de fazer um curso, um outro curso, e aí e expressar lá nesse curso a minha aflição pela nossa impotência em resolver os conflitos, né? Uma colega me disse, Patrícia, você precisa conhecer as constelações familiares. E eu fui pesquisar e me deparei com um evento, um dos primeiros eventos que o Sami fez aqui, o Sami Storch, todos nós, né, todos conhecem, o juiz que trouxe as constelações do direito, né?
e para a magistratura também. E eu me deparei com um evento dele, né? E aí eu fui lá, né? E ele fez lá o sorteio de era na Rádio Mundial aqui em São Paulo. E ele fez o sorteio de um caso e constelou. E eu achei aquilo estranhíssimo, né? Achei esquisitíssimo. E falei, bom, né, deixa eu entender melhor. Aí comprei o livro do Bert, O Amor do Espírito, fui começar por ele, imagina bem. Fui começar pelo Amor do Espírito, né? Não entendi nada, né? E aí em 2017, né, quando soube do curso, fomos. Aí eu falei, bom, eu acho que agora está na hora da gente conhecer um pouco melhor isso, né? De eu conhecer um pouco melhor. E fui. E tive uma grata surpresa e uma experiência incrível, né? Então isso mudou a minha vida em todos os sentidos. Mudou o meu relacionamento com a minha família, com os meus pais, com meu marido, com os meus filhos, com os meus colegas, com a minha profissão e com os meus processos. Muitas vezes, principalmente como observadora, eu sentia muito. Então, vocês se lembram que eu participava pouco como representante, mas eu sentia muito, né? Ficava na frente e eu sentia muito. Então, eu pude notar a conexão muito forte com com a minha história, né? E, bom, percebido isso, né, Renata e eu fizemos o seguinte, puxa, como que nós vamos fazer isso? Né? Isso é muito bonito para ficar só conosco. Então, nós percebemos a necessidade do trabalho interno constante, né? Mas nós também queríamos muito passar isso adiante, né? E eu tinha um caso muito, muito difícil, muito complicado, tinha passado por vários promotores antes da minha chegada em Santo Amaro, né, que eu fui promotora de justiça da família lá em Santo Amaro, e fazíamos a área de deficientes e idosos, direitos individuais indisponíveis. E eu tinha um caso muito complicado, que tinha passado, como eu disse, por vários colegas, e ele tramitava há muitos anos. Eram duas meninas, eu falo meninas, elas eram já adultas, mas elas tinham esquizofrenia. E tudo tinha se tentado ali, absolutamente tudo, né? E não havia nenhum progresso. Então, a família era uma família muito disfuncional, né? Tinha muitos problemas, não aderiam a nenhum tratamento, as meninas não tinham tratamento algum. O pai usava de violência, às vezes, para tentar medicar. A mãe não tinha condição nem discernimento para conseguir acompanhar aquela situação. E a família vivia num sofrimento muito profundo. E isso me tocou, né? E eu dizia assim, puxa, quem sabe? Né? Só que nós tínhamos a seguinte situação, não adiantava pedir convite para participar. Foram pedidos inúmeros convites para participação e mediação e as pessoas nunca compareceram, né? As meninas, porque não tinham condição de entender aquilo, né? Eram praticamente incapazes de entender e os pais também não tinham força para acompanhar e para ir. Qual a idade? Qual era a idade? Qual era a idade dessas meninas? 20 e alguns anos, 20 e poucos, assim. 21, uma e 24 a outra, se eu não me engano. E aí eu resolvi fazer, falei, bom, vamos tentar, né? Foi quando eu conheci a Carla Cunha, né? Que está conosco até hoje, consteladora, né? Experiente, está conosco até hoje. E eu falei, bom, vamos tentar. E aí ela falou, bom, Patrícia, o que nós podemos fazer é sob o seu ponto de vista, né?
E dá para fazer com bonecos. E eu falei, ai meu Deus, né? Com bonecos. Como que nós vamos fazer isso? Ela falou, olha, fica tranquila, a gente toca. E ela fez a constelação com bonecos, sob o meu ponto de vista, né? Porque como todos sabem, nós, ajudantes, advogados, promotores, juízes, médicos, psicólogos, nós somos todos parte do sistema das pessoas que passam pelas nossas mãos. Então, nós somos profissionais da ajuda em última instância, né? E ela falou o seguinte para mim, vamos fazer essa constelação sob o seu ponto de vista. Ok. E ela colocou os bonequinhos lá, eu observei, e a constelação se desenrolou, mostrando ali uma agressividade, né, muito profunda, das duas meninas, e todas aquelas dinâmicas que nós sabemos que são muito comuns quando há esquizofrenia. Então, tinha lá uma relação entre vítima e agressor, enfim. E isso ela terminou a constelação, eu fotografei e deixei ali. Bem, dali alguns dias, eu percebi, senti a necessidade de nós ajuizarmos uma ação para colocar uma das meninas que era mais agressiva numa residência terapêutica, para que ela pudesse ter um tratamento adequado. Enfim. E algum tempo depois, eu me removi, eu saí de lá. E não acompanhei mais. Dali alguns 6 ou 7 meses que eu estava fora da promotoria, a oficial de promotoria que sabia da ocorrência dessa constelação me mandou um e-mail e disse assim, doutora Patrícia, a senhora não vai acreditar. Eu estou te mandando isso para a senhora saber, porque eu acho que a senhora vai ficar contente com o que está acontecendo nesse procedimento. E ela me mandou o relatório último. Nós tínhamos infindáveis relatórios lá, todos diziam o seguinte, o quadro está já solidificado, não existe possibilidade de mudança, isso é muito difícil, enfim. E o último relatório veio assim. Uma das meninas, a que tinha um pouquinho mais de discernimento, estava indo até a unidade de saúde para receber medicação sozinha. A outra, que havia sido institucionalizada, ninguém tinha vaga para ela, de repente ela foi institucionalizada, veio a notícia de que ela vinha recebendo acompanhamento e vinha se adaptando muito bem na residência terapêutica. Os pais conseguiram se organizar um pouco melhor. E aí, no final do relatório, algo que me tocou profundamente, dizia assim, agora, depois de muitos anos, e aproveitando essa calmaria, essa família vai aproveitar para visitar os familiares em outro estado. Então, o que eu percebi ali foi o seguinte, dentro do possível, daquilo que aquela família poderia alcançar, aquilo era o que se mostrava adequado ali, né? E isso me trouxe uma serenidade muito grande no que se refere à ajuda, né? Porque também nós temos que entender que as nossas expectativas em relação a uma solução podem não ser as expectativas do outro. E também podem não ser as expectativas, as soluções possíveis para aquele outro, né? E isso me trouxe uma reflexão muito grande em relação ao meu trabalho como promotora de justiça, né? Porque muitas vezes a gente quer o ideal, e a gente busca o ideal, e o ideal que é nosso, né? Mas muitas vezes não é o certo para o outro, né? Então, eu quis trazer esse primeiro caso, porque foi o primeiro caso constelado em Santo Amaro, né? E ele nos deu esse aprendizado. E aí a Renata me dizia assim, Patrícia, mas como que você vai dizer que foi uma constelação com bonecos? E eu disse o seguinte, num momento adequado,
isso vai vir, né? E eu estou contando para vocês aqui, pela primeira vez, que essa constelação que nós fizemos em Santo Amaro foi uma constelação com bonecos, né? E ela falava assim, se você contar isso, as pessoas vão achar que você é maluca. E eu disse o seguinte, aos poucos a gente vai mostrando com o nosso trabalho e com a nossa postura o que são as constelações, o que é o Familienstellung, como faz questão de colocar a Sophie Hellinger, né? Ela diz que o termo constelações familiares traz um pouco de confusão, então ela pede para que a gente use o Familienstellung como termo adequado, original e representativo de todo o trabalho, de todas as descobertas do Bert, né? Eu queria dizer também que eu tenho acompanhado com muita atenção as críticas que vêm sendo feitas a esse trabalho. E eu queria dizer que essas críticas, elas são muito bem-vindas. E nós precisamos olhá-las, precisamos recebê-las e acolhê-las com profundo respeito, né? Porque elas vêm num momento em que há mesmo a necessidade de nós, como profissionais do direito, olharmos qual é o nosso papel diante de todo esse aprendizado, né? E é uma responsabilidade muito grande, porque a gente precisa da formação contínua, né? Considerando-se que esse trabalho, o Bert mesmo, ele tem, e às vezes as pessoas pegam fragmentos das constelações registradas nas obras dele, né? E muitos dos entendimentos ele próprio foi modificando e foi transformando a partir das descobertas das ordens do amor, das descobertas do funcionamento da consciência, né? Das descobertas sobre quem pertence ao sistema familiar, né? Então, isso mostra que há necessidade que a gente estude a obra do Bert de acordo com a cronologia dela, né? Então, muitas vezes, aquilo que ficou registrado num primeiro livro, que é a Simetria Oculta do Amor, talvez não seja o que ele pensa no Amor do Espírito, por exemplo, né? Que ele, lá um pouquinho para trás, antes do Amor do Espírito, na fonte, não precisa perguntar pelo caminho, ele dizia que era psicoterapia, né? E que depois ele abandonou para dizer o seguinte, não, eu quero que todos tenham acesso a esse conhecimento, porque é um conhecimento em apoio à vida, né? Então as pessoas têm o direito de observar os próprios relacionamentos e buscarem uma solução diferente, né? Então, o que é importante destacar é que esse trabalho, ele chega a quem quiser. E a quem não quiser, não tem problema algum. Então, não existe uma obrigatoriedade, não existe o direito sistêmico substituindo todo o resto. É só mais uma forma de nós olharmos para o conflito. E o que eu posso dizer é que muitas vezes o Familienstellung vai ajudar num ponto em que os demais masques não conseguiram, né? Então, a mediação, no meu caso aqui, nesse caso que eu contei, não foi possível, né? Muitas vezes os círculos de paz também não alcançam por causa da profundidade dos conflitos transgeracionais, né? Às vezes pode ser que isso não seja alcançado ali. Então, essa a minha percepção, o meu entendimento como estudante das constelações. Patrícia, você está em que hoje? Hoje eu sou titular da Promotoria de Interesses Difusos da Infância e Juventude da capital, aqui de São Paulo, mas estou afastada das minhas funções, porque estou na assessoria, né, da Procuradoria-Geral de Justiça. Então, hoje eu estou afastada das minhas funções por conta disso. Fui promotora, quando eu saí de Santo Amaro, eu fui para o Ipiranga, exercendo um cargo parecido com o que eu exercia em Santo Amaro,
né? E aí eu fui para a infância, mas eu não assumi porque fui designada para a assessoria do Procurador-Geral, da Procuradoria-Geral de Justiça. Da Promotoria-Geral de Justiça de São Paulo, é isso? Procuradoria-Geral, isso. Isso. Então, na verdade, eu estou fazendo esses esclarecimentos todos porque, para mim, chama muita atenção o teu trabalho ter começado numa promotoria, né, de interesses difusos, e hoje você está hierarquicamente na Procuradoria-Geral, né? É como se você estivesse numa coisa maior, ampla, pelo que eu estou observando. É isso? Então, Claro, sim, porque lá eu trabalhava com interesses individuais indisponíveis, né? E aí eu me removi para o Ipiranga, que era uma promotoria menorzinha, e que também cuidava de interesses individuais indisponíveis e família, atribuição parecida. E aí só que tinha cível lá, um pouquinho de cível, né? E aí eu pedi, né, para ir para a promotoria de interesses difusos da infância. E assumindo a promotoria, quando eu ia assumir, eu acabei recebendo esse convite e fui trabalhar na Procuradoria-Geral. Né? Então, eu estou fazendo essa pergunta e, assim, gostaria de deixar muito claro aqui o que eu estou vendo, né? E a gente sabe, né, nós que somos sistêmicos, sabemos que o campo se move com designações que a gente não tem domínio, né? Então, é como você pediu para ir para um lugar, mas algo amplo te esperava, né? E você foi para uma coisa que talvez você tenha que dar mais para um campo maior, de maior alcance. Isso nos engrandece assim, profundamente, de saber que a promotoria está tendo esse movimento, está recebendo essa, digamos assim, uma dádiva, né, de um trabalho dessa ordem, que, na verdade, como você concluiu aí com essas meninas que tinham problema da esquizofrenia, isso não tem, né? Então, o trabalho que te aguarda é uma coisa muito maior e ampla. É o que eu sinto aqui. E, assim, eu fico muito satisfeita, alegre de ver isso, né? Assim, eu queria te dizer, independentemente de outras coisas que a gente vai perguntar, e podem perguntar aí também para a Patrícia, se curiosos estão, né? Que a gente está chegando no 30º minuto da nossa live e nada mais propício do que ouvir o tipo de trabalho que você está propiciando para a nossa sociedade, que é de uma coisa incalculável, Patrícia. É de um tamanho assim incalculável. Eu acho que a gente, quando está envolvido, a gente não tem noção. Eu estou bastante emocionada, não só pela história das meninas, que é muito tocante, né? Mas, assim, o tamanho da coisa... Deixa eu respirar. Que você... O bem que você está fazendo. Gracília, deixa eu perguntar para ela. Patrícia, mas nesse lugar que você está agora, né, nessa Procuradoria-Geral, como você tem conseguido levar nesse novo ambiente esse trabalho das constelações familiares, das Familienstelle? Eu gostaria de dizer que eu falo aqui em nome pessoal, tá? Tá. Em nome pessoal e jamais do Ministério Público, né? Porque eu não tenho autorização para isso e eu não tenho essa grandeza, né? Então, eu faço questão de fazer um trabalho discreto, um trabalho do meu lugar e um trabalho em mim. Então, todas as instituições, elas têm algo grande, uma missão, né? O Ministério Público, como missão institucional, ele tem a defesa da ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Dentro desse tema, é muito grande. Então, nós temos colegas que desenvolvem trabalhos belíssimos em todas as áreas. E muitos deles não estão abertos para o trabalho com as constelações. E isso exige um profundo respeito.
porque são colegas que fazem um trabalho incrível para a sociedade. Então, o que eu gostaria de dizer e deixar bem claro que isso eu faço em mim. E eu percebo, sim, que tem ressonância, né? Porque, embora a gente não fale das constelações, quando a gente aplica nas nossas relações, o outro sente de uma forma muito profunda, né? Eu queria dizer também, e eu acho que isso é uma questão de ordem, e eu faço, né, questão disso, é que a mediação, ela veio antes, né? Assim como outros MASCs vieram antes. Então, eu sinto que no meu trabalho, eu preciso trazer a mediação primeiro, né? Então, por conta disso, eu fui fazer o curso de mediação. Aliás, foi numa das constelações que nós fizemos lá no curso. Eu lembro que a mediação ficou comigo o tempo todo. A representante da mediação segurava meu braço, né? E esse trabalho foi aos poucos se mostrando. Então, eu fui fazer o curso de mediação. Agora eu fiz curso de círculos de construção de paz. E dentro da minha coordenadoria de servidores, que eu sou coordenadora geral de servidores do Ministério Público também, eu idealizei e tive o apoio restrito dos meus colegas, né, da Procuradoria-Geral também, de instalar a Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos Internos. Então, essa Câmara, para os conflitos entre servidores do Ministério Público, ela vai usar a mediação, ela vai usar os círculos de paz, e quando houver uma permissão, eu vou também tentar mostrar as constelações familiares para os nossos integrantes. Nós temos levado alguns palestrantes, né? Então, o Renato Bertatti esteve conosco há uns 15 dias atrás, nosso querido doutor Renato, nosso professor, e eu acho que é assim que nós temos que ir, né? Um passo de cada vez. Embora a gente saiba da grandeza desse trabalho, mas nós precisamos nos colocar no lugar de pequenos, né? As constelações chegaram por último e elas precisam ocupar o seu espaço dentro de todos, juntamente com todos esses MASCs. Então, eu acho que é uma ordem que eu, no meu coração, sinto que precisa ser seguida, né? E é isso, não sei se eu respondi. Deixa eu te fazer uma ainda bem que a Janice me salvou, porque eu dou o maior vexame, né? Eu choro em tudo que é live, sério, me emociono muito. E eu ia começar a fazer a tua titulação, que ainda bem que ela me salvou antes de fazer a titulação, que deu tempo, deu melhor me prumar aqui, porque a história das meninas aí tem muito com o meu sistema, né? E foi muito forte mesmo. De qualquer maneira, passado isso, Tem a ver com todos os nossos, né? Todos nós temos no sistema. Todos, né? Mas passado isso, eu não sei se você sabia, mas se não sabia, vai saber agora. Todas as pessoas dessas lives que a gente tem convidado, elas passam por uma titulação aqui da academia, não só pelo trabalho que vocês vêm fazendo, porque assim tem sido exemplar, né? A Carla Faustino, nossa diretora aqui, até falou, nossa, é um exemplo. E é mesmo, você e Renata são assim desbravadoras dentro do Ministério Público, isso daí é fato, não tem como não dizer, não reconhecer. Vocês estão levando as constelações da maneira que podem levar, da maneira que tem autorização para fazer. E quando fazem, um negócio assim reverbera que é um absurdo. Ela veio aqui e contou o caso do seu Francisco, que eu acho que é seu Francisco o nome, né? Do morador de rua, né? E, assim, foi um outro caso que também, assim, não tem como não comunicar, não falar. As pessoas têm que saber disso, né? Como é que isso move? O papel do Ministério Público não é só
acusar. Eu acho que as pessoas têm que também entender que o papel do MP de acusação, ele fica muito bonito porque é o que chega na mídia através dos filmes de mocinho e bandido, né? Ah, o MP acusa, o MP acusa. Não, o MP não só faz isso. O MP zela pelos interesses diversos de uma sociedade, né? E zela pelos interesses daqueles que não têm, às vezes, voz, dos excluídos, na maioria das vezes, né? Então, o trabalho que vocês estão fazendo é de um âmbito coletivo enorme e que não tem realmente preço, mas no nosso coração, daqui da ABDCIS, da academia, com certeza tem, e por isso a gente reconhece hoje, Patrícia, como uma membro da nossa academia, de muita força, que leva adiante, que faz com que a gente pense que vale a pena cada dia, cada momento que a gente leva as constelações adiante. Seja muito bem-vinda e a gente te reconhece, te olha hoje como um membro nosso, pertencente à nossa academia e a todos os movimentos que a gente vem fazendo também. Gratidão. Janice, com a palavra. Eu estava aqui pensando, ouvindo você, Gracília, e ver você emocionada. São momentos únicos que a gente tem aqui, né? Junto com autoridades, né? Como a Patrícia, e saber o respeito, ver como ela conduz a fala e com certeza lá dentro do trabalho dela, dentro dos colegas, ela tem esse respeito profundo também. E isso é muito importante. Então, Patrícia, isso que você está trazendo para nós realmente é grandioso, grandioso no sentido de a gente saber e poder compartilhar para as outras pessoas que estão chegando nesse movimento, que um trabalho de muita humildade, né? A gente não chega chegando, batendo na porta, né? Como a Gracília sempre gosta de falar, né? Então, é um trabalho de muita humildade. Então, Patrícia, seja bem-vindo, mais do que merecido esse título para você, pelo todo o seu empenho, seu esforço, sua dedicação dentro desse trabalho sistêmico no MP. Tá? Gratidão, parabéns. A palavra é sua. A palavra é sua, Patrícia. Gente, é muito emocionante isso que vocês dizem, porque eu não tenho nem palavras, né, para expressar a minha gratidão por todos vocês. Nós temos aqui inúmeros colegas nossos da pós, eu cresci com vocês, né? Vocês são parte desse crescimento, né? Então, eu nem tenho palavras mesmo para expressar o tanto de situações que nós vivemos juntos, a gratidão por tudo isso, né? Eu queria dizer que o Ministério Público, com a missão institucional que tem, ele busca o equilíbrio, né? Então, a área criminal, os colegas da área criminal, eles são fundamentais para o equilíbrio, né? O que eu venho dizendo muito é que nós podemos fazer isso, nós profissionais do direito, com leveza. E todos juntos, cada um do seu lugar, cumprindo o seu papel, mas nada impede que a gente caminhe de mãos dadas pela estrada, né? Não temos que ter embate, luta, enfrentamento, né? A gente tem que olhar cada um, né, de coração para a humanidade um do outro e para a humanidade dos nossos clientes e dos nossos assistidos. Então, somos todos iguais, os sistemas são parecidos, as dinâmicas são muito parecidas em todos os níveis, né? Formamos um país extremamente plural, cheio de diferenças, né? E que a gente precisa ter no coração tudo isso, né? Então, é por isso que Renata e eu, a gente sempre diz que o trabalho precisa começar dentro de nós. Então, Sophie Hellinger fala, eu como ponto de partida. E ela como mulher, e isso eu queria até dizer, nós temos um pouquinho de tempo aqui, mas eu queria até dizer o seguinte, ela como mulher, ela traz muito a importância do feminino, né? E o papel
do feminino, a força, né, que o feminino tem, né, no mundo e nas constelações, no Família Stelling. Então, o Bert, quando ele diz o seguinte, a Sophie vai e eu sigo, isso é algo de profundo, né, me toca profundamente. Então, essas críticas de que é machista, é um entendimento machista, é um entendimento retrógrado, talvez, eu digo isso, vale a pena conhecer um pouco mais o trabalho dele, ler a autobiografia, ler o Amor do Espírito, ler a didática com que a Sophie Hellinger, nos 2 livros dela, traz o conhecimento profundo que ela tem das constelações e as dicas que ela traz para todos os consteladores. Então, é isso que eu queria dizer e agradecer profundamente o espaço, o convite, e saibam que vocês todos estão no meu coração e o que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. Patrícia, Janice, mais uma vez, você como sempre perfeita. Essa titulação foi super bem-vinda, a gente realmente acolhe de coração a força do teu trabalho, que é enorme, né? E assim, sexta-feira eu tive com você, não foi à toa, né? Sexta-feira estivemos nós 3 juntas naquele simpósio da OAB de Ribeirão, que foi assim para mim impressionante o trabalho que vocês apresentaram ali, o esforço que foi colocado, né? O doutor Marcelo, o Yuri, o Bruno, que menino fofo, né? Eu chamo de menino porque, né? Não dá para não chamar, né? Mas ele é fofo demais, aquele rapaz. E assim, é um trabalho como você está falando, de humildade, começa na gente, antes de mais nada, né? E quem não está realmente conhecendo profundamente os ensinamentos da constelação, está tendo algum distúrbio de conexão de fala, está falando coisas que eventualmente não, que destoam do real, venham conhecer. Entre aqui numa live da academia, se coloquem aqui, perguntem. Olha, qual é o caminho? E para estudar, faz como? Tem diversas dicas aqui. Os palestrantes que chegam aqui, cada um teve uma formação distinta. A gente, embora nós 3 sejamos hellingerianas, formação da Hellinger, a academia ela acolhe a todos que fazem constelações de quaisquer modos, desde que sejam sérias, que sejam relevantes, que estejam dentro do contexto de uma formação real. Nós tivemos aqui anteriormente o doutor Yuli, querido doutor Yuli, juiz de direito, que é da formação do IOPT, que é outro ramo de constelação muito interessante. Vamos ter aqui outros palestrantes no mesmo sentido. Então, assim, gente, vamos agregar valor às coisas, né? Vamos agregar valor às coisas. Porque não adianta não agregar e ficar nessa de porque eu sou melhor do que o outro. Porque, para começar, que se começar nesse discurso, já não está fazendo legal o trabalho de constelação, porque a gente tem que tirar o egozinho, né? Não dá para, como a Patrícia disse, é mão dada, né? Doutora Janice, você com a palavra de... Parabéns, Gracília, você como presidente aí da academia, sempre com as suas palavras e na condução. Então, eu fico encantada da força dessa mulher em conduzir. Ela fala, liga, Janice, tô pensando tal, tá assim, assim, assim. Eu falei, vamos que vamos, né? Então, a Gracília, você tá de parabéns sempre. E querida Patrícia, nossa, que saudade. Saudade de te encontrar com você, de almoçar. Nossa, quantos intervalos que a gente ficava ali pensando, refletindo tudo isso que a gente estava vivendo lá na pós. E perceber que a gente continua nesse movimento, né? De estar juntas, de estar ali conectadas, falando, aprendendo, compartilhando isso que a gente vivencia. Então, isso é muito lindo, muito gratificante. É um presente ter você na nossa vida, Patrícia. Então, fico muito feliz de podermos seguir juntas aí essa caminhada sistêmica. Gratidão mesmo. Patrícia, assim, obrigada, gente. Eu queria deixar uma palavra com você nesse encerramento, né? E a palavra que eu queria deixar, você me tocou muito com as suas histórias, principalmente com essa história. Você não teria outra história mais perfeita para trazer hoje. Então, eu queria te dizer,
coisa muito profunda dos palestrantes aqui. O ganho que eu, Gracília, não sei, a Janice acho que vai poder retratar a mesma coisa, mas Também. a gente tem um ganho, assim, muito profundo. E você, hoje, me deu um presente que eu não teria como pagar em momento algum. Muito obrigada. Vocês é que são um presente, todos. Muita gratidão, viu? Muita. Vocês, fico com vocês no coração. Tchau, Janice. Obrigada. Tchau para todos. Beijo, Mauro, beijo, beijo. Renata, todo mundo. Angélica, um beijo. Fiquem com Deus. Carla, tchau. Maria Angélica, Thiago. Valéria.